Olá, beloved! Seja muito bem-vinda à aula 2 do meu plano Minhas Regras. Na aula 1, a gente trabalhou muito mais essa parte de mentalidade, parte de autoconhecimento, do porquê que eu faço, por que eu não faço o que eu deveria fazer, por que eu procrastino tanto. E se você não assistiu a aula 1, sugiro fortemente que você volte lá, assista e depois venha comigo na aula 2, que agora a gente vai passar para a parte de ação, uma parte muito mais prática, uma parte muito mais de execução. Tudo bem? E você vai precisar dos fundamentos que eu passei para você na aula 1 para a gente continuar, para a gente dar esse segundo passo. Para você que já assistiu a aula 1, que está aqui comigo na aula 2, eu já quero te parabenizar por você estar dando esse passo em direção à mudança, em direção à liberdade, em direção à estratégia da sua vida, sabe? E eu fico muito feliz que estejamos dando esses passos juntos. Então vamos começar. Vocês já sabem que eu tô aqui com a minha colinha, com o meu caderninho. Inclusive, se você não pegou seu caderninho, eu sugiro fortemente que você vá lá e pegue, porque que nem eu tô falando, hoje nós vamos pra parte muito mais prática, muito mais de execução, e eu vou passar muita coisa que você vai precisar anotar aqui, tá? Então, pega o caderninho e vamos começar. Então, eu sei que a primeira pergunta que você vai me fazer aqui hoje, se a gente vai começar essa parte de execução, é: Amanda, por onde eu começo o meu planejamento? E pra gente começar, eu vou ilustrar pra você uma situação, pra você entender aonde eu quero chegar, tá? Vamos supor assim que você saia de casa. E aí, você sai de casa. E aí, no meio do caminho, assim, você esbarra em alguém e essa pessoa pergunta: pra onde você tá indo? E aí você responde: não sei. Pois é. Esse não sei é o X da questão. Porque a partir desse momento, você tem duas escolhas, você tem duas opções. Ou você volta pra casa, porque você não sabe pra onde você tá indo, não importa pra onde você tá indo, não faz sentido aquela sua ação de ter saído de casa, e guarda isso, não faz sentido aquela sua ação de ter saído de casa. Ou você vai pra qualquer lugar, vai devagar por aí, vai... Ou até mesmo dar uma volta com essa pessoa que perguntou pra onde você tá indo. Vai que ela tá indo na padaria e chama você: não, vamos comigo ali, tá? Então tá. Ou seja, o que aconteceu aqui? Ou aquela sua ação não teve sentido, ou você está sujeito a ir pra qualquer lugar sem nenhum objetivo, ou você está sujeito à ação de outra pessoa para direcionar o que você vai fazer na sua vida. Todas essas questões são respondidas por uma única palavra: objetivo. Então, por onde eu começo meu planejamento, Amanda? Pelo meu objetivo. Por que você está dando esse passo? O que você quer com esse planejamento? O que você deseja atingir, tá? Eu quero me dedicar mais à minha empresa, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero uma direção melhor na minha carreira profissional, eu quero passar mais tempo com a minha família, eu quero investir mais em mim. Esse é o seu objetivo, tá? Só que não basta você ter um objetivo, e agora eu vou puxar de novo para ilustrar para você, porque eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Eu gosto muito dessas ilustrações. Vamos supor, e agora eu falo um pouquinho mais com as mulheres, porque eu acho que elas são mais chatinhas com essas coisas. Eu sei que eu, pelo menos, sou, do que as outras pessoas. Se você é mais chato com isso também, você vai entender do que eu tô falando. Então tá. Vamos supor que você queira ir no salão arrumar as suas madeixas, tá? Você quer ir no salão arrumar o seu cabelo. Olha no fundo dos meus olhos, tá? Qualquer salão serve? Claro que não, né? Ou você vai no cabeleireiro que foi com você desde a sua infância, que conheceu você, que criou você, que, enfim, cortou seu cabelo desde quando era pequeno, porque ele tem a mão boa, você vai entender o que eu tô falando. Ou você vai no salão que tá mais popular, no salão que as pessoas estão indo, que estão falando que é maravilhoso. Ou você vai naquele mais caro porque você quer mostrar alguma coisa pra alguém que, tipo, enfim, aquela pessoa foi no mais caro, aí você vai no mais caro que ela. Tem um salão específico que você quer ir. Não é qualquer salão. Você não saiu de casa e falou: vou no salão arrumar meu cabelo, e escolheu qualquer um, né? Então, esse não escolher qualquer um, esse salão específico,
específico, guarda essa palavra, é a sua meta. Então tá, você já tem ali seu objetivo, quero crescer minha empresa, mas você quer crescer quanto? Porque o que é mais pra você, eu quero estudar mais, eu quero crescer mais minha empresa. Não é a mesma coisa que é pra mim e não é a mesma coisa que talvez seja pra você daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, entende? Então a gente precisa especificar. E para especificar isso, eu quero que você escreva essa meta, por 2 motivos. Primeiro motivo é porque quando você escreve, é como se você estivesse assinando um contrato de você para com você mesmo, tá? Então eu quero que você escreva, que você coloque seu coração e alma naquela sua meta ali. Gente, é muito importante que vocês realmente façam isso, tá? E o segundo motivo pelo qual eu quero que você escreva é porque às vezes você esquece, que nem eu falei pra vocês, nós somos seres mutáveis, nós somos seres incríveis e pode ser que amanhã o crescer pra você que era hoje já não é mais igual. O que é pra você daqui a 2 meses ou o que é daqui a 1 ano talvez não seja mais igual ao que foi hoje, entende? Se você não anotar isso, você não vai lembrar. Confia em mim, você não vai lembrar, tá? Então eu quero que você anote exatamente o que vai ser essa meta. E aí na hora que você for anotar essa meta, o jeito mais factível de você escrever uma meta é que ela seja SMART. O que é uma meta SMART? É uma meta específica, mensurável, atingível, relevante e com tempo definido. É exatamente a sigla do SMART ali, só que tá em inglês. Inclusive, é até um trocadilho, embora eu odeie essa palavra, mas é um trocadilho com o SMART de ser uma meta que significa esperta, uma meta com aquele quê de faz sentido, sabe? Então tá. Então, o que é isso? O que significa ser uma meta específica? É o quê? É o que seria exatamente aquele salão, sabe? Então tá. A meta específica, ela vai ser o quê do seu objetivo. Então, crescer minha empresa seria o quê do seu objetivo. Mudar de profissão seria o quê do seu objetivo. Estudar mais, o quê do seu objetivo, tá? Só que não basta isso, como a gente tinha conversado. A gente quer que seja mensurável. O que é mensurável, Amanda? É quanto? É o que eu falei pra vocês. O que é mais? Você tem que conseguir... Quando você pensar em... Será que tá mensurável? Pensa se você conseguiria colocar num gráfico. Você conseguiria escrever ali 1, 2, 3 e falar, é esse tanto aqui? Se você conseguir esse tanto aqui, faz sentido. Então, seria estudar 2 horas por dia. Você colocou ali no pontinho no 2. Eu quero crescer em 50 mil o faturamento da minha empresa. Você tem ali um número. Você tem ali um quezinho que você consegue colocar num pontinho e fazer sentido para você, tá? Quero mudar de uma profissão para outra, mensurável. O terceiro ponto, ela tem que ser atingível. O que é uma meta ser atingível? É o como você vai chegar lá. Por exemplo, você quer estudar mais, você quer estudar 2 horas por dia. Mas como que você vai estudar 2 horas por dia se você já tem outras coisas que compõem o seu dia? Como você vai fazer esse rearranjo? Ou, por exemplo, será que ela realmente é atingível? Se sua meta for ganhar na loteria esse ano, será? É possível? É possível. Mas assim, é atingível? Entende o que eu quero dizer? Então você vai avaliar as suas metas e ver se ela realmente é atingível. Relevante, que é o próximo, 4º ponto, que é o R do SMART. Relevante, ela realmente faz sentido para você? Eu quero que você realmente se questione o porquê de você estar fazendo aquilo, o porquê daquele movimento, entende? E o T, que é o quando, é o seu tempo, tá? Então, você vai fazer aquilo por quanto tempo? Quanto tempo você quer? Vamos supor, eu quero aumentar o faturamento da minha empresa em 50 mil esse ano. Esse é o tempo, entende? Ou eu quero estudar 2 horas por dia esse ano. O para passar no vestibular vai ser justamente o porquê, a relevância do porquê você está estudando. E as 2 horas e o ano vão ser tanto mensurável
quanto o tempo. Então, por exemplo, eu quero estudar 2 horas por dia. Eu quero não, eu vou. Vamos corrigir aqui. Eu vou estudar 2 horas por dia esse ano para passar no vestibular. Pronto, construímos uma meta SMART. Eu vou aumentar o faturamento da minha empresa em 50 mil esse ano, porque eu quero ter crescimento nas minhas vendas. Eu vou planejar uma transição de profissão esse ano, porque eu quero mudar de carreira, porque eu estou infeliz no momento, vamos supor. Então, com esses passos, você vai conseguir elaborar suas metas. E eu acredito que geralmente a gente tem 4 áreas da nossa vida. Gente, tudo isso que eu tô passando pra vocês é com base no meu método, meu plano, minhas regras. Já falei pra vocês, é um método que eu desenvolvi, tá? Com base em tudo que eu já vivi, com base nas minhas clientes, com base nas queixas de todas as coisas que eu já ouvi falar sobre planejamento. Então, é um método meu. Então, por isso que eu falo pra vocês, eu acredito que a gente tenha 4 grandes áreas principais na vida da gente. São elas: relacionamento, saúde e bem-estar, financeiro e profissão. Então, você vai separar suas metas e sim, elas podem se sobrepor, que nem quando eu falei da procrastinação. Por exemplo, pode ser uma meta que seja no âmbito familiar. Ela vai se sobrepor também à saúde, porque faz bem para você estar com a sua família. Ou âmbito profissional, faz sentido também para o âmbito financeiro, vocês entendem? Mas eu quero que você separe e nem que você tenha que repetir a mesma meta dentro dessas 4 áreas da sua vida. Então, quando você for fazer sua meta, eu sugiro que você tenha pelo menos 3 para cada área. Se você tiver mais áreas na sua vida, que você goste ou queira citar, queira listar, coloca ali também. Se você se você tiver menos, também coloca ali. Podem ser as suas 3, porque nem eu falo pra vocês, e eu não vou cansar de repetir isso aqui. Cada um tem a sua própria individualidade, cada um tem o seu próprio planejamento, e cada um tem que fazer o que faz sentido pra vocês. Tô falando o que eu vivi com as minhas experiências. São essas 4 áreas, mas pode ser menos pra você ou pode ser mais. E eu sugiro que você coloque pelo menos 3, pelo menos. Podem ser mais ou podem ser menos, mas seria muito bom se vocês conseguissem 3 metas, tá? Então, pronto. Depois que você passou esse passo, eu quero, assim, e isso eu quero que você entre realmente de corpo e alma, de um momento de meditação, um momento de realmente estar ali para entender o que você está fazendo. Bom, então agora a gente vai para a parte de validação das metas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você realmente medite sobre o que você escreveu e eu quero que você se pergunte: como eu me sentiria se eu conquistasse essa meta que eu impus? Como eu me sentiria se eu conquistasse essa meta que eu impus? Eu tenho alguma objeção a respeito dessa meta? Tem alguma coisa nessa meta que me incomode, que me faça me sentir mal, que me faça questionar se eu realmente quero isso? Tudo bem, isso é muito importante, porque enquanto você não internalizar todos os pontos positivos e os negativos de você atingir conquistar, né, aquela meta, você não vai se movimentar para isso. Você vai se auto-sabotar, nem que seja subconscientemente. Por isso que eu quero que você realmente mergulhe nisso e entenda por que você quer isso e quais os sentimentos que vão te gerar quando você chegar lá. Outra coisa que eu quero que você pense: por que eu não fiz isso antes? O que me impedia de fazer isso antes? Essa coisa que me impedia está comigo agora? O que é essa coisa? O que mudou de lá pra cá? São coisas que eu quero que você reflita. Eu vou mandar um material para vocês com todas essas perguntas, mas eu quero já que você comece a pensar nisso e vai anotando quais são os pontos positivos e os pontos negativos daquela meta que você estabeleceu, tá? Para finalizar, você sabe que eu gosto dessas frases
que fazem muito sentido quando a gente para pra pensar, que é essa aqui, ó. A de hoje é essa aqui. Quem só confia na sorte tem que se contentar com o resultado dela. Tudo bem? Então, por isso que a gente está fazendo esse planejamento. Pra gente não ter que confiar na sorte. Pra gente saber se redirecionar. Pra gente saber o que a gente realmente quer. Pra onde a gente está indo. O que a gente deseja alcançar. Por que da gente estar se movimentando. Tá? Vocês sabem que se vocês precisarem, eu estou aqui. Vocês têm meu Instagram. Se vocês não tiverem, tá aí na página. Vocês podem me procurar se tiverem alguma dúvida também. Quem não está no canal do Telegram, tem um canal do Telegram. Entre lá, eu tô disponibilizando materiais por lá também. E estou muito feliz de termos dado mais esse passo juntos. E eu aguardo vocês para a aula 3, que nós vamos dar continuidade na execução do seu planejamento. E vamos falar um pouquinho também sobre produtividade e como você pode aumentar as horas do seu dia a dia. Um beijo, queridos. Até amanhã.